Oi, gente! Bom, eu tenho uma pergunta pra vocês. Você considera que você tem uma boa autoestima? Eu decidi falar sobre esse tema hoje, porque eu percebo que tem uma confusão, né, sobre o que é a autoestima. Eu vou falar um pouco sobre como eu percebo, né, a partir da minha experiência, a partir dos meus estudos, o que eu defino e percebo como autoestima. Então, muitas vezes, né, as pessoas chegam no consultório ou vêm conversar comigo e aí estão passando por problemas emocionais, psicológicos, estão em sofrimento. E aí quando eu pergunto, você considera que você tem uma boa autoestima? Muitas pessoas me respondem, sim, eu tenho uma boa autoestima. E eu falo, tá, mas o que faz você identificar que você tem uma boa autoestima? E aí as pessoas muitas vezes falam, eu tenho um corpo que eu gosto, eu me dou bem com o meu corpo, né, eu me sinto à vontade com ele, eu me cuido, vou na academia, me alimento bem, então eu tenho uma boa autoestima. E aí, gente, é muito importante a gente entender que a autoestima fala sobre todos os aspectos da nossa vida que nos circulam. Ou seja, um aspecto que a gente tem bem desenvolvido é legal, mas não vai garantir pra gente lidar bem e se sentir à vontade na vida com todos os outros aspectos. Então eu posso me sentir bem pessoalmente na minha relação comigo, né? Mas posso ter dificuldade em outros aspectos da minha vida, né? E todos eles falam sobre mim. Então, todos eles participam, né, da construção da minha autoestima. Então hoje eu vou estar trazendo sobre 5 papéis, né, dentro da análise transacional que a gente usa, que vai ajudar a gente a pensar sobre quais são os papéis que eu tenho bem desenvolvido, e aí para que eu possa qualificar isso e usufruir disso. Ou seja, a intenção não é a gente focar só no que a gente não tem, né, porque eu acho que esses papéis que a gente tem bem desenvolvido ajudam a gente a ter base na vida para poder construir os outros que às vezes a gente tem pouco desenvolvido ou que a gente tem dificuldade, né? Mas para que a gente também possa perceber os pontos que a gente tem dificuldade e os papéis que a gente tem dificuldade na vida, né? Para que a gente possa desenvolver, né? Ver lá na nossa origem, na nossa história de vida, por que eu tenho aquela dificuldade, né? Aonde ela se construiu, quais são ainda as coisas que eu carrego daquela situação e que eu ainda não resolvi. Então eu costumo falar que a autoestima é algo que a gente conquista, porque é natural, como eu falei aqui, que a gente tenha pontos já bem construídos e desenvolvidos e pontos mal resolvidos. Então a gente precisa desse autoinvestimento no nosso conhecimento, né? Terapia e autoconhecimento não é uma coisa fácil porque mexe nas nossas dores, mas mexe nas dores exatamente para que a gente possa ressignificar e resolvê-las. Enquanto a gente não mexe, elas ficam lá paradinhas, influenciando na nossa vida, mesmo que a gente não esteja ali consciente. Então, os 3 pontos, né? E aí quando a gente fala papel, quando eu falo papel, é importante falar, são 5 espaços da vida, né, mais comuns porque falam sobre as nossas necessidades humanas. Então, a partir das nossas necessidades, a gente se movimenta e desenvolve alguns papéis na vida. Eu vou falar aqui os 5 papéis primeiro, depois eu vou falar um pouquinho de cada um. Então, papel pessoal, papel profissional, papel de parceria, social, deixa eu pensar aqui, pessoal, profissional, parceria, social, papel familiar. Bom, são esses 5 papéis, vou falar um pouquinho de cada um. Papel pessoal. Papel pessoal fala sobre a sua relação consigo, ou seja, como você se relaciona com você, né? Porque não adianta você, por exemplo, estar bem desenvolvido no seu papel profissional, mas com você não se tratar bem na sua vida pessoal, ou seja, você não cuidar do seu corpo, você não cuidar da sua mente, né? Você não atender às suas demandas, às suas necessidades emocionais, ou seja, se reprimir emocionalmente. Então não adianta, isso vai te impactar de alguma forma. Por mais que às vezes a vida profissional possa ser uma fuga, em algum momento isso vai te impactar, porque são necessidades básicas humanas, né? Então, em algum momento, isso vai demandar de você. Se eu não tenho bem desenvolvido, eu não vou saber resolver aquilo, eu não vou saber me nutrir, né, do meu papel pessoal, e eu acabo entrando num adoecimento. Mesmo me sentindo muito bem com a vida profissional, né, tendo uma boa autoestima intelectual, eu acabo adoecendo porque eu não tô expressando bem as minhas emoções, né, porque eu não me trato bem, ou seja, eu não me considero uma pessoa... eu tô ali me perseguindo, né? Eu não me considero uma pessoa confiável. Pode ali na minha relação com o eu ter algum problema, né? Algum ruído, né? A partir das minhas dores e dos meus traumas que vai me adoecer, tá? Então esse é o papel pessoal. O papel profissional. Então o papel profissional fala sobre eu e a minha função, né? A minha função profissional na vida. O que é uma necessidade humana, né? A gente tem uma necessidade de
A saúde humana fala sobre a gente se construir, sobre a gente desenvolver, né? Então, por isso se torna uma necessidade, né? Além de toda a parte, né, gente, financeira e que a gente precisa sobreviver na vida, né? Mas aí, essa que é a questão, né? Muitas pessoas conseguem estar profissionalmente em espaços que gostam, né? Conseguiram chegar e às vezes tiveram mais oportunidades para isso, e muitas pessoas não. E muitas pessoas não, às vezes por uma questão de oportunidade mesmo, né? Às vezes tá num nível ali de sobrevivência tão forte, né? Tendo que lidar com as coisas da vida, com alimentação, pagar aluguel e etc, que não teve espaço para desenvolver a sua vida profissional. Mas também muitas pessoas podem ter a oportunidade de desenvolver mais a vida profissional, mas não se sentem aptas, né? Não se sentem confiáveis o suficiente, ou seja, não tem uma boa autoestima do seu intelecto, da sua criatividade, né? Não se sentem às vezes merecedoras. Então, vários fatores podem influenciar em como a gente se relaciona na nossa vida profissional. Então, muitas pessoas podem ter, por exemplo, a vida social muito legal, ter muitos amigos, etc, mas ter muita dificuldade na vida profissional, não se desenvolver ali. É uma pessoa às vezes que tem uma habilidade boa para aquilo, etc, mas tem dificuldade de ter rotina, sabe, de lutar por aquilo, não confia muito em si e aí acaba desqualificando a sua capacidade profissional. Terceiro, parceria, ou seja, parceria tá dentro dos relacionamentos amorosos. Então, muitas vezes as pessoas têm muitas outras coisas, mas ficam empacadas na vida amorosa, né? Querem até ter uma relação, mas aí tem dificuldades. Eu tenho até vídeos aí já no canal, né, falando um pouquinho sobre alguns aspectos importantes para o desenvolvimento de uma parceria legal. Mas são vários os possíveis motivos, né, gente, pra eu não conseguir, às vezes, desenvolver uma boa relação. Ou porque eu busco pessoas que não estão, né, na mesma busca que eu, ou seja, pessoas que não querem se relacionar, e às vezes essa busca incessante por pessoas indisponíveis está relacionado a um abandono que eu sofri na infância. Então tudo isso precisa ser analisado. O importante é a gente detectar, cara, essa área aqui da minha vida é mal resolvida. Esse papel aqui realmente fica empacado, me destrói, suga minha energia, né? E eu me sinto muito insegura. Às vezes as pessoas estão até num relacionamento amoroso, mas estão num relacionamento amoroso ruim, desgastante, destrutivo, né? Então, aí é um aspecto importantíssimo também, é um papel importantíssimo também para a construção da nossa autoestima. O quarto, né, eu falei pessoal, familiar, não, social. Então, o aspecto social, né, o papel social é como eu me sinto, né, desenvolvendo e dentro das minhas amizades. Então, muitas pessoas têm dificuldade de ter amigos, né? E aí isso fala sobre um aspecto mesmo de uma inteligência social que às vezes não foi bem desenvolvida e tá relacionado muitas vezes ao aspecto pessoal. Então eu me sinto menos, eu me sinto sem valor, eu não me sinto interessante, e isso desencadeia também eu não me sentir à vontade, né, de estar nas relações sociais. E tem muitas pessoas que têm muitos amigos, né? Tem um grupo de amigos muito grandes, mas são amigos superficiais, né? São amigos só de festa, de conversar só coisa superficial e etc. E a nossa vida social, ela é composta dessas pessoas. É importante que a gente tenha pessoas, uma quantidade, uma diversidade de amigos para que possam atender necessidades e demandas diferentes. Mas é importante também para nos nutrir na nossa necessidade de vínculo social, ter relações mais profundas, né, de trocas mais profundas, onde a gente possa falar sobre os nossos sentimentos, onde a gente possa falar sobre os nossos medos, né, onde tenha de fato uma troca mais profunda, que não seja só uma coisa superficial. E essa é uma demanda humana, né, gente? Não é algo que a gente controla, ou não é... Muitas pessoas têm uma tendência a achar que ser forte, né, ser bem resolvido, é não precisar de ninguém, é não precisar trocar, né? Ou seja, é dar conta de tudo sozinho, é estar solitário, estar bem consigo mesmo, e isso é falso. Uma pessoa que é solitária é uma pessoa que é mal resolvida, é uma pessoa que vive a solidão como um mecanismo de defesa, né, por ter medo, por ter traumas, e aí se sentir mais seguro sozinho, mas não quer dizer que ela é bem resolvida. A nossa necessidade de vínculo social é uma demanda natural e saudável.
Então, muitas pessoas sofrem, né? Eu acho que essa é uma das demandas lá da adolescência, né? Mais latentes, né? Que a gente se sentir parte do grupo, que a gente se sentir aceito pelo grupo, né? Qualificado, visto pelo grupo de amigos. Então, é uma demanda natural, não só na nossa infância, na nossa adolescência, mas também na nossa vida adulta. Então, se você tá sem tempo, né, pra encontrar seus amigos, pra aprofundar, ou se você sempre arranja uma desculpa, ou se você às vezes foca só na sua na relação de parceria, mas não olha, né, pra sua vida social, é algo que você precisa tomar cuidado, prestar atenção, se esse não é apenas um mecanismo de defesa, porque isso vai também entrar, né, na sua autoestima, tá? E aí o quinto, que é família. Então a família, gente, a gente pode estar falando tanto de família primária quanto de família secundária, ou seja, tanto de mãe, pai, irmãos, como a gente pode estar falando sobre marido, esposa, marido, filho, esposa, né? Qualquer construção familiar vai estar dentro desse papel de família. Aí muita gente vem com uma história, né, de uma família com relações ruins, né, abusivas, desqualificativas. E aí veja, esse papel familiar não quer dizer que você tenha que ter uma boa relação com a sua família, né, essa família primária, porque às vezes a gente não escolhe, às vezes não, né, a gente nunca escolhe, então não tem como a gente definir e decidir isso, né. Na verdade, esse quinto ponto, que é a família, é a gente estar mais bem resolvido, ou mais próximo de bem resolvido com esses aspectos familiares. Se a gente tem uma família que tem os seus defeitos, mas que é saudável, né, dentro do possível, é uma família que te respeita, que aceita os seus limites, né, é uma família ok, então a gente vai trabalhar terapeuticamente para que você se desenvolva melhor nos seus limites, na sua individualidade, na sua autoestima e possa colocar os limites na sua família. Agora, se você tem uma família muito destrutiva, muito desqualificativa, que não te respeita, que te diminui, ou de pessoas, né, intransigentes, abusivas, né, invasivas, aí muitas vezes, né, o estar bem nesse papel familiar é se afastar, né, ou é se proteger melhor, né, dessa família. Então, é um papel, é uma necessidade básica, até porque a gente se desenvolve a partir desse núcleo familiar, e aí a gente precisa estar bem resolvido. Então não necessariamente na relação com a família, mas estar bem resolvido com a gente sobre aquele núcleo familiar, né? E aí isso é bem individual, né, gente? De cada história, de cada pessoa. Então, esses 5 pontos eu quis trazer de uma forma mais clara, né, e didática pra vocês. Todos esses 5 pontos vão influenciar na nossa autoestima, porque todos eles falam sobre necessidades nossas, todos eles falam sobre espaços que a gente vai ocupar. E se a gente tá bom em alguns espaços e a gente tá mal resolvido, em sofrimento em algum desses espaços, isso com certeza vai impactar diretamente na minha autoestima. Então, busque, né, se você detectou algum desses papéis que estão mal resolvidos, busque ajuda, né, essa é uma forma de você estar resolvendo uma questão para poder usufruir da sua potencialidade. Então, a vida, a gente, é claro, vai ter momentos que a gente vai estar mais focado no trabalho, outros momentos a gente vai estar mais focado na família, etc. Mas, a médio e longo prazo, o equilíbrio desses papéis falam sobre o equilíbrio das nossas necessidades emocionais e sobre a nossa saúde emocional. Então, se você detectou aí a dificuldade em um desses papéis, deixa aí seu comentário. Se você gostou, manda pra algum amigo que possa gostar também, que pode achar interessante o tema, tá bem? A gente se vê na próxima. Não esquece de se inscrever lá no meu canal do YouTube, porque me ajuda muito. #Nedri. Até a próxima. Tchau!